Hoje nós vamos falar sobre os nossos treinos intervalados. Como fazer esses benditos treinos intervalados na prática. Eu vou te mostrar aqui exemplos de treinos e as realizações deles e algumas observações, tá? Primeiro, para que a gente possa começar aí, vamos lá, vamos passar por esses seguintes tópicos. O que é um treino intervalado? Quais são as características? Quais são as diferenças de um para o outro? Qual que é o objetivo? Na teoria, como que ele é construído, constituído, né? E daí, de fato, a gente acaba indo para a prática. E na prática eu quero que você entenda três coisas. Como você deve entender o seu treino intervalado, como você controlar esse seu treino intervalado e, principalmente, aonde você vai fazer esse treino, tá? Vamos lá. O que é um treino intervalado? Como o próprio nome já diz, é um treino que tem um intervalo. Então, você vai fazer X metros e vai fazer um descanso, seja ele parado, caminhando, trotando, tá? Esses treinos intervalados são mais conhecidos como aqueles treinos de tiro, que muitas pessoas às vezes temem ou amam, né? Fica aí de cada um essa percepção. Esses treinos eles possuem essas características que ele tem esse estímulo de velocidade mais alta, tá? Então você vai acabar correndo numa velocidade superior do que você está acostumado a correr, por exemplo, uma prova de 5, de 10, de 21 quilômetros, tá? E teoricamente daí você vai correr mais forte, você corre mais rápido nesses treinos aí, tá? Quais são as características desses treinos intervalados? Eles têm essa característica de possuir um volume menor com uma maior intensidade, tá? Então você vai fazer um treino intervalado ali, vai dar 6 quilômetros, 8 quilômetros, comparado, por exemplo, aqueles treinos, os longões, né? Que geralmente a gente acaba fazendo no final de semana, que são aqueles treinos que a gente que acabam tendo um maior volume. Porém, tudo isso vai depender da sua especificidade. Por exemplo, um treino intervalado para quem está correndo 5 quilômetros é um treino diferente para quem está correndo 21, ou às vezes para quem está iniciando, e até mesmo para quem está fazendo um 42, tá? Treinando para uma maratona. Então, esses treinos, eles possuem essa especificidade e cada treino vai ser específico para cada distância, tá? E qual é o objetivo do treino intervalado? Melhorar a sua velocidade e também que você tenha essa resistência de uma velocidade. Outro objetivo desse treino é melhorar a sua capacidade respiratória. Vamos começar aqui de fato, então, entrar nessa questão desses treinos intervalados. Como é constituído um treino intervalado? Geralmente por um aquecimento, X repetições de uma distância e de um estímulo, mais descanso. Por exemplo, 10 vezes de 200 metros num ritmo ofegante, por 1 minuto de descanso. Tá? Esse daí seria, de fato, um exemplo de um treino intervalado. Depois, ali, acompanhado por um desaquecimento. Vamos lá, alguns exemplos e análises. Na prática, como é de fato um treino intervalado? Por exemplo, dia 16/6 foi um próprio treino que eu fiz, um treino intervalado, onde eu tive ali 1,5 km de aquecimento com um descanso de 2 minutos. E ali, você pode observar que eu fiz ali 5 de 400 com um descanso de 1,15, 10 vezes de 400 com um descanso de 1 minuto e depois 5 vezes de 400 com descanso de 45 segundos e no final 1 km muito leve, tá? Aquecimento, X números de repetições de uma distância e também de um estímulo, de ritmo, somado por um descanso. Esse descanso aqui foi um descanso caminhando, tá? Então, dentro dos 3 descansos que eu comentei com você, que a gente pode fazer entre ativo, parado ou trotando, esse eu fiz caminhando, tá? Um outro exemplo aqui, que eu fiz esse treino recentemente, foi 3 vezes de 600 metros com um ritmo, tá? Com o meu descanso foi um trote. Por sequência, eu fiz o mesmo estímulo de 3 de 600
por uma caminhada e depois eu fiz aqui 3 vezes de 600 com descanso parado e seguindo a mesma lógica, ó. Aquecimento, estímulos e um descanso e o meu desaquecimento final. Ó, o que você precisa entender para fazer os seus treinos intervalados? Aqui eu trouxe 3 exemplos para você. E o que esses 3 exemplos eles possuem em comum? Quando a gente fazer em treino intervalado, é um treino que a gente vai precisar fazer numa velocidade maior, tá? Então, quanto mais no plano a gente estiver, melhor, tá? Não vai me inventar em fazer treino intervalado numa intensidade mais alta com sobes e desces. Tente procurar o plano para estar fazendo esse tipo de treinamento, tá? Por exemplo, aqui, ó, no Parque Barigui, o que a gente gosta particularmente de fazer? A gente tem um ponto A e vai até o ponto B, por exemplo, nos estímulos de 400 metros. Por que a gente gosta de fazer isso? Porque a gente sabe aonde a gente vai iniciar e sabe aonde a gente vai terminar, tá? E eu particularmente gosto de fazer o seguinte, iniciar no ponto A e ir até o ponto B e do ponto B para o ponto A. Sempre ficar indo e voltando, tá? Eu acho mais fácil, que eu sei aonde vai terminar e assim a minha cabeça ela fica mais preparada frente ao estímulo, tá? É a mesma coisa desse desenho aqui do meio, ó. Por exemplo, numa pista de atletismo, aonde a volta ela possui 400 metros. Então, para fazer esses estímulos de 400 fica bem legal, porque eu sei que é apenas uma volta que eu vou dar e ali já está feito a minha rodagem, tá? O meu estímulo, tá? Outra forma de fazer, ó, é fazendo essas voltas, por exemplo, do Barigui, completando ele como um todo. Esse treino aqui, dessa terceira opção, foi aquele treino aonde eu fiz ali dos 600 metros, tá? Eu fiquei rodando ali pelo parque, mas quando eu gosto de fazer nisso, quando os estímulos são maiores, tá? Acima de 600 metros, eu já gosto de estar rodando ali no parque como um todo, tá? Vamos lá. Vamos entender então os seus treinos intervalados. E é aqui que acredito que seja a parte principal do vídeo para que você possa entender de fato a melhor maneira de você estar fazendo o seu treino, tá? Peguei aquele exemplo ali, ó, dos 20 tiros de 400 e aqui, ó, eu tinha um ritmo para estar fazendo esses 400 metros de 3,55 a 4,07. Uma coisa que você precisa entender é que os nossos relógios, por exemplo, seja Garmin, Polar, até mesmo Apple Watch, eles demoram um pouquinho para atualizar esse nosso ritmo, tá? Quando você começa a correr. Ele gira em torno ali de mais ou menos uns 200 metros, 250 metros, para de fato atualizar esse ritmo instantâneo que você está correndo. O que nós fazemos? Nós pegamos essa distância de 400 metros e nós pegamos esse ritmo aqui, ó, e nós transformamos isso no tempo que desse pace, nós transformamos em tempo, tá? Em minutos. Tipo, por exemplo, aqui, ó, do lado direito, o ritmo de corrida. 400 metros naquele ritmo de 3,55 a 4,07. Então, eu sei que eu vou precisar fazer esses 400 metros entre 1 minuto e 34 a 1 minuto e 39, tá? E lembra que eu falei para você que o relógio ele demora para atualizar esses ritmos aqui de cima? Então eu sei que quando eu passar na marca dos 200 metros, tenho que estar entre 47 segundos a 49 segundos, para que daí eu veja, por exemplo, se eu passei na marca dos 45, significa que o meu ritmo está mais forte, ou seja, eu posso dar uma suavizada no ritmo. Mas, por exemplo, se eu passar a 51 segundos, eu sei que eu vou estar atrasado, eu vou precisar acelerar um pouquinho mais nessa segunda volta. Então é aquela olhada bem básica para o relógio
para que você possa entender de fato se você está atrasado ou se você está acima do ritmo proposto, tá? Quando os tiros são de 200 metros, a gente faz a mesma coisa. A gente vê o pace e a gente descobre quantos segundos aquilo ali representa, para que quando eu passe nos 100 metros, eu veja se eu estou acima ou se estou abaixo. Então essa lógica que eu te expliquei agora, a gente aqui na V8 a gente gosta de utilizar para os tiros de 200, 300 e 400 metros, tá? Porque são ritmos, como eu disse, o relógio demora um pouquinho, aí fica mais fácil para a gente estar controlando, tá? Ó, se você observar aqui, os meus últimos 5 tiros de 400 eram num outro ritmo. Ó, era de 4,15 a 4,25. Então, ó, deixa eu aproximar aqui para você ver, ó. São 400 metros a 4,15 a 4,25. Então, eu precisava estar fazendo esses 400 metros entre 1 minuto e 42 a 1,48. Então, eu tinha que passar a casa dos 200 metros para 51 segundos a 54 segundos, tá? E eu decorando isso, eu já sabia ali, de fato, como, quando eu passava ali na casa dos 200, aonde eu precisava estar, tá? E você deve estar se perguntando, professor, como que eu vou descobrir esses ritmos o qual eu tenho que passar? Ó, essa tabelinha aqui que eu trouxe para você, inclusive eu vou deixar ela no link da descrição aqui, é uma tabelinha bem legal que você pode estar se baseando. Aqui em cima, ó, estão os metros, e aqui do lado direito, ó, estão os tempos que você precisa fazer, tá? Então ela começa aqui, ó, entre 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu precisava estar passando entre 3,55 a 4,07. Então eu venho aqui, ó, nessa tabela, eu vou jogar aqui, ó, no 400 metros e vou colocar aqui, ó, vou achar aqui na linha do 1000, 355. Vamos ver aqui. Cadê, ó? 1,34, tá? 1,34 a 1,38. Era mais ou menos isso que estava aqui, ó, 1,34, 1,39. Então eu me baseio aqui nessa de 1000, volta aqui para a casa que eu preciso, seja da casa dos 400 metros, dos 300 metros, e eu sei aqui, de fato, o quanto de minutos que eu preciso estar fazendo ao total, tá? Ó, e como saber se esses meus treinos, eles estão, de fato, que eu estou fazendo um bom treino intervalado? Ah, deixa eu pegar aqui, ó, esse meu relatório que eu mostrei aqui para vocês, ó. Então, eu precisava fazer esses ritmos aqui do lado direito, ó. Eu precisava fazer 1,34 a 1,39. A primeira parcial foi 1,33, a segunda 1,33, 1,30, 1,33, 1,32, 1,30, 1,30 e assim foi. Observe que esses tempos, eles estão bem parecidos, tá? E eles estão ali bem próximos, alguns até abaixo do que estava proposto, tá? Então, o que não pode acontecer é, por exemplo, eu ter feito 1,33 e depois 1,45, depois voltado para ter 1,30 e 1,45, tá? Quando você for fazer esses treinos, você precisa buscar a sua regularidade entre cada volta feita, tá? Pode observar que aqui, ó, são todos seguindo bem próximos esses tempos, tá? Aqui no final, ó, você vai ver que tá a parte do 1,42, 1,44, 1,40, que já são os últimos 5 tiros. E lembra que eu mostrei para você que eu precisava fazer os últimos 5 tiros a 1,42 a 1,48? Então, ó, eles estão bem próximos a 1,42, 1,44,
1h40, tá? Então, isso é primordial nos seus treinos intervalados, que você procure sempre manter esse tempo bem parecido entre esses intervalos. Uma dica que eu te dou é fazer nos primeiros não sair tão forte, tá? Porque geralmente você vai ter 10, você vai ter 12, 15 estímulos, tá? Então sai o primeiro, o segundo estímulo ali para você ter essa consciência corporal e você entender qual é o ritmo e depois estar ali encaixando de fato os ritmos que você precisa, tá? Ó, por exemplo, esse aqui de 600 metros, eu fiz a mesma coisa, ó. Eu vim aqui entre 355 a 407, eu fui lá naquela tabelinha, eu vi qual que era o ritmo do 355, fui no de 600 lá e encontrei aqui quais eram os tempos para que eu pudesse estar olhando ali no meu relógio e de fato estar correndo, tá? Por exemplo, aqui, ó, você vai ver que os estímulos de 600, o tempo dele, ó, está bem parecido, ó. Tá 2h23, 2h23, 2h26, 2h40, 2h34, e assim ele segue, tá? Então busque sempre, ó, essa regularidade, esses tempos bem parecidos entre esses intervalos, tá? E como que eu, Gustavo, gosto de estar controlando esses ritmos? Foi igual que eu comentei ali atrás com vocês. Ó, nos tiros de 400, eu sempre olho na casa dos 200 metros para o meu relógio. E eu sei que nesse exemplo aqui que eu trouxe para você, você vai precisar, eu vou estar precisando estar entre 47 a 49 segundos dos 200 metros. Então, é por isso que é legal fazer esses treinos do ponto A para o ponto B, que eu sei exatamente aonde vai ser a minha metade. Então, por exemplo, ali no Parque Barigui, tem as demarcações no chão. Eu sei que na quarta faixa eu vou dar uma olhada bem rapidinho para o meu relógio e eu vou determinar ali se eu preciso acelerar, se eu preciso manter ou se eu preciso desacelerar. Isso é a mesma coisa, por exemplo, para uma pista de corrida. Vai ter a marcação dos 200 metros, a qual eu vou olhar para o relógio para ver se eu preciso fazer essas situações, tá? É isso. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre esses treinos intervalados. Eu espero que tenha sido claro para você. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode estar procurando a gente lá no parque, pode estar deixando aí nos comentários também, que a gente vai estar tirando essas dúvidas para você. Beleza? Valeu, forte abraço e até breve.